sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do E Agora Doutor, um programa do Eco Medical Center. É sempre um prazer muito grande ter você aí de casa aqui conosco. Bom, falando um pouquinho do Eco Medical Center, quem não conhece, nós somos um centro médico ali no Água Verde, Rua Goiás 70. A gente conta hoje com mais de 250 médicos e 35 especialidades, integrado com exames, tudo num só local. Então, aquela jornada complicada de faz uma consulta aqui, faz um exame semana que vem lá, volta daqui a 2 semanas do médico, aqui no Eco você consegue fazer tudo num só lugar. E a gente tem um serviço interno que chama Eco Agiliza, que pode liberar guia, tentar agendar tudo no mesmo dia, para que a sua jornada seja lógica, curta e objetiva, tudo sempre no mesmo lugar e tentando sincronizar o máximo possível. Meu nome é Patrick Gil, sou um dos gestores do Eco Medical Center, ao qual eu tenho orgulho muito grande de estar gerindo, né? Um time excelente que a gente vem montando, e tudo isso vocês podem conviver e conhecer no Eco Medical Center, só acontece por conta de todo mundo que está aqui atrás das câmeras fazendo esse dia a dia funcionar. Então, siga a gente nas redes sociais, @Eco Medical Center, tem também lá no nosso site www.ecomedicalcenter.com.br, e lá você também conhece nossas especialidades, um pouco do que a gente oferece, nosso telefone de contato. É sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui, e participem nas redes sociais, mandem perguntas, críticas, sugestões, que vocês ajudam a gente a crescer a cada dia. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre saúde na volta às aulas. Aliás, estamos aqui em fevereiro, né, passado o carnaval, o caos, eu tenho 2 filhas em casa, graças a Deus as aulas voltaram já agora no finalzinho de janeiro, mas alguns amigos meus que a aula só volta aí depois do carnaval, tá bem divertido em casa. Então, falando um pouco mais sobre o tema de hoje, a gente vai falar sobre não só a volta às aulas, mas falar um pouco também sobre imunidade, alimentação, doença, essa parte da ambientação da criança na escola, os primeiros dias, enfim, todos esses conflitos da vida cotidiana que pai, mãe, vó, avô, babá, todo mundo passa nessa fase inicial e também no retorno, né? Não só o começo às aulas, mas como o tema de hoje também, que é volta às aulas. Vamos falar também um pouco sobre estilo de vida, e convido aqui no programa de hoje, eu sempre gosto de agradecer muito a presença de vocês, porque a gente sabe o quanto é difícil tirar o médico do consultório, né? Então é consultório, é plantão, é retorno, às vezes tem médico que é cirurgião. Então agradeço já o tempo de vocês, não é fácil estar aqui. Muito obrigado em nome de todo o time Eco. E hoje a gente tem 2 médicas aqui, 2 profissionais da saúde que integram o nosso corpo clínico nesses mais de 250 médicos. Então agradeço muito a presença das 2 aqui, que fazem parte desse corpo clínico que já está com mais de 250 médicos, e vamos chegar até o final do ano aí passar dos 300. Isso tudo para poder atender vocês melhor. Então temos aqui a pediatra, a doutora Isadora Laurenti, vai se apresentar logo em seguida. Obrigado por estar aqui, pelo seu tempo. E temos aqui também a nutricionista materno-infantil, Sarina Diongo, que faz parte do nosso corpo clínico, e a gente vai ter uma troca muito rica, né? Vamos falar sobre pediatria, e um dos pontos que a gente vai discutir aqui já em seguida, peço que você já, após se apresentar, fale um pouco, explicar pra gente um pouquinho desse materno-infantil, que eu sou pai de 2 meninas, e conheci esse tema quando você integrou o corpo clínico do Eco. Então conheci a nutrição, mas com esse nomezinho aqui você vai explicar pra gente. Quem está em casa, 90% da audiência é leigo, então eu sempre tento trazer, né, a fala de vocês para o nosso português do dia a dia. Eu sempre brinco, né? Às vezes um termo técnico é uma dor, uma materno-infantil, a gente vai trazer para que o público de casa consiga entender. Doutora Isadora, seja muito bem-vinda, e peço que você se apresente para a nossa audiência, contando um pouquinho da sua história. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada pelo convite primeiro, né? Bom, meu nome é Isadora Laurenti, eu sou médica, pediatra, sou neonatologista também, e hoje estou bem feliz de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que agora realmente está deixando um pouco as mães ansiosas, que é a volta às aulas. Então, nosso objetivo é esclarecer algumas dúvidas, né, e tornar um pouco mais leve esse retorno ou o início das aulas para quem nunca deixou o seu filho na porta da escola. Obrigado. Doutora Sarina, por favor. Então, meu nome é Sarina. Difícil, né? Como se não o fosse Sarina é Sarina, né? Difícil ainda Giongo. O Sarina é fácil, o Giongo eu tô lutando, mas vamos acostumar. Sim. Então, eu sou a Sarina, sou nutricionista há 16 anos. Sou mestre em alimentação e nutrição. E tenho pós-graduação também na área de nutrição materno-infantil. E o que é essa nutrição materno-infantil, então? As nutricionistas materno-infantis, elas cuidam da mãe e do bebê desde o período pré-concepção. Então, desde quando a mãe quer engravidar, o casal está planejando ter um bebê, até os adolescentes. Então, nós cuidamos de mães, bebês, crianças e adolescentes.
Legal. É bacana você falar isso, porque eu lembro muito na gravidez da Mai, né? Lá em casa foi uma decisão muito planejada. E é um conflito muito grande, né? A mãe já começa a entrar nessa neura, vamos dizer assim, da alimentação já no período da maternidade, né? O que come? Aí começa a vir aquelas coisas do mito ou verdade, que a avó manda comer não sei o que, a mãe manda comer não sei o que é bom para isso. A tal da cerveja preta que ajuda na amamentação, nós vamos falar dessas coisas daqui a pouco. Tá bom. Mas achei legal, porque esse tema materno-infantil, para mim, é novidade, sendo pai de 2 meninas, e agora ficou muito claro. E aí eu quero voltar com você uma pergunta. Neonatologista. O que é neonatologista? Neonatologista é uma especialidade dentro da pediatria em que a gente foca mais na saúde dos bebês recém-nascidos, né? Então, recém-nascido a gente considera até 28 dias de vida. E aí isso inclui os prematuros, né? Ou os bebês que nasceram a termo também até os 28 dias de vida. Quando você fala termo, é quem nasceu no tempo certo? Isso, no tempo certo. Isso então, mesmo. Para quem está em casa, veja se eu estou correto. O neonatologista não cuida só do bebê que eventualmente tenha nascido prematuro. Se esses 28 dias estão saudável, com algum tipo de questão que tem que ser, que exige um pouco mais de cuidado, você cuida de tudo até 28 dias. Isso mesmo. Mas além disso, você também é pediatra e cuida durante toda a infância da criança, tá? Então, não é só neonatologista. Mas interessante, eu não conheci isso também. Sim. É sempre bom trazendo novidades para quem está em casa. Sim. Bom, vamos dar continuidade então na parte do desenvolvimento. Eu queria começar, doutora Isadora, agora eu não erro mais. Então, vamos começar, doutora Isadora, um primeiro ponto que a gente colocou aqui, que é, doutora, o que representa na vida da criança o momento de ir para a escola? Principalmente na primeira vez, qual o peso dessa mudança na rotina para o pequeno e para os pais, né? O que eles podem, inclusive, fazer para tornar esse momento mais, assim, vamos dizer, mais suave? Sim. Bom, o início das aulas, né, principalmente na primeira vez, é um marco na vida da criança, né? E não só da criança, mas também da família, né? Porque lida com vários sentimentos, ansiedade, medo, curiosidade, né? Como que a criança vai reagir? Será que a hora que eu deixar ele no portão, quem vai chorar mais? Eu ou a criança? Né? Sempre tem isso, né? Alguém vai chorar. Alguém vai chorar. Ou alguém vão chorar. Exato. Então é de fato um marco na vida da criança, né? E para a família inteira. Mas hoje em dia é importante a gente frisar que o mundo moderno, né? Os pais, as mães, eles estão precisando voltar ao trabalho. E não é todo mundo que tem uma rede de apoio, ou não é todo mundo que tem babá, por exemplo, e tem que deixar realmente as crianças na escola. Mas isso também é um ponto muito positivo, porque é na escola em que é o local, né, onde elas vão desenvolver autonomia, né, é onde elas vão ser estimuladas a questão toda cognitiva ou então de socialização, né? Fazer amizades, brincar também, claro, né? Então, é um marco muito importante e para a gente tentar amenizar, às vezes, essa ansiedade dos pais, eu acho que é focar um pouco todas essas coisas positivas, né? Que vai ser realmente um grande aprendizado para a criança, tanto na questão de socialização, né? Como na questão de aprendizado cognitivo e tudo mais. Então... Eu queria pegar um ponto assim que é muito interessante. Como a gente tem vários amigos com crianças, idades muito próximas, e aí sempre tem aquele conflito, né? Qual que é a hora certa de colocar na escola? Eu acho que não existe uma pergunta objetiva, uma resposta objetiva para qual a hora certa. Mas assim... 1 ano, 1 ano e meio, 2, então a gente, sem dúvida alguma, isso eu posso afirmar, o desenvolvimento da criança que vai para a escola, seja com 1, 1 e meio, 2 ou 3 anos, é exponencial. Até porque a Maia foi com 1 ano, a Helena foi com 1 ano e meio. E a partir do momento que entrou na escola, porque como a Maia estava com 1 ano quando a Helena ia nascer, a pediatra sugeriu isso, né? Não coloca ela na escola no mesmo momento que a irmã nascer, porque é muita novidade, muita informação. Então coloca logo na escola, para hora que a irmã vier, ela já, pelo menos uma adaptação, ela já passou. E aí, do ponto de vista da introdução alimentar, existe alguma coisa que os pais possam fazer nesse momento da introdução, porque entra na escola, começa aquelas dietas, né, que a escola faz, enfim, cada um tem sua linha de trabalho. O que os pais podem fazer do ponto de vista alimentar ou de amamentação, porque tem a rotina que a mãe ainda está amamentando, para que seja uma introdução suave assim para a criança? Aí, os pais que vão inserir as crianças na escola e o bebezinho está com 6 meses, 6 e meio, está justo nessa fase de introdução alimentar, sempre o que eu indico, o primeiro passo, conversar com a escola e ver qual é o posicionamento da escola. Porque isso pode ser um fator decisório. Se o bebê vai ficar naquela escola ou se eles vão buscar outra opção. Então, qual é o posicionamento da escola em relação
ao modo de fazer a introdução alimentar. Também quanto tempo esse bebê vai passar na escola, se vai ficar um período, vai ficar o dia inteiro, vai ficar no semi-integral ou no integral. Então, tudo isso interfere. Mas eu tenho vários bebês, assim, vários pacientes que entraram na escola com 6 meses, 7 meses, e a introdução alimentar não foi prejudicada. Então, é possível, sim, fazer com um trabalho em conjunto entre a escola e a família. Às vezes, assim, muitas vezes, a escola não consegue fazer um BLW, por exemplo, né? Que é uma das maneiras da gente fazer a introdução alimentar. Conta pra gente um pouquinho o que é o BLW. Eu sei porque eu vivi lá em casa, mas a gente talvez não saiba e é muito bacana. Sim. Acho que vale você falar um pouquinho mais sobre o BLW. O BLW é uma das abordagens utilizadas para a introdução alimentar. Só que ela demanda um pouco mais de tempo do cuidador, atenção, né? Então, é uma das abordagens. Né? Então, mas assim, o que é o BLW? Eu acho que é legal o povo em casa conhecer um pouquinho do que é. É uma abordagem que ela trata principalmente da autonomia do bebê na hora de se alimentar. Sim. Então, toda a questão de corte, de textura é avaliada, a escolha dos alimentos. Então, deixar ele pegar com a mão, se sujar. Exatamente. Se sujar, fazer bagunça, jogar tudo, apertar tudo. É isso que o BLW propõe. E realmente é ótimo, é excelente. Mas às vezes na escola não é possível, porque a professora tem vários bebês para atender, exatamente. Então, o que a gente procura fazer aí, se a mãe opta, né, pelo BLW, na escola vai fazer da melhor maneira possível. E em casa vai fazer o BLW. Ou vai fazer uma participativa, né, que aí tem a questão do BLW e tem também dos cuidadores dando a comidinha pro bebê. Eu tenho uma pergunta interessante em relação a isso que eu vivi lá em casa, né? A personalidade das duas é muito diferente. A Maia, ela é mais doce, mais, eu brinco assim, meio princesa, que é a mais velha. A mais nova é agitadíssima. É o que eu brinco, a Maia para acordar demora 40 minutos. E ela acorda daquele jeito, me dá cola. A Helena é assim, papai acordei. Aí começa, acordou, acorda a casa inteira. E é interessante por conta da autonomia. A Helena, que é a mais nova de 2 anos, desde 6, 7 meses, ela nunca aceitou ajuda. Ninguém pode dar comida para ela, ninguém pode fazer nada. Ela é muito autônoma. Em relação à alimentação, como lidar com a criança? Quer dizer, o pai, se a criança é mais livre, deixa ou não, introduz e tenta conduzir isso melhor. Ou se a criança pede demais para ser alimentada, o pai estimula ela a se alimentar sozinha, ou vai... O que é o ideal, assim, do ponto de vista técnico? O que eu sempre indico para os pais é promover a autonomia do bebê. Porque isso é libertador, tanto para o bebê quanto para a família, né? Seja para os pais que estão cuidando ou para os cuidadores. Então, hoje em dia, os pais no mercado de trabalho, pode estar o pai e a mãe trabalhando, mas uma avó pode muito bem conduzir a introdução alimentar, né? Ou quem está cuidando, uma babá, enfim, os tios, quem estiver junto com o bebê. Então, o objetivo principal é promover a autonomia. Ontem mesmo eu atendi uma mãe e ela, não, Serina, tá tudo bem com a introdução alimentar, tá tudo certo, eu tô dando tudo pra ele. Eu falei, você tá dando tudo pra ele? Então, assim, você tem que estimular ele a pegar, né? Então, aí tá envolvida toda uma questão de envolver os 5 sentidos na hora da alimentação. Até emocional da criança também, né? Emocional, exatamente. Toda a parte também de percepção de fome e saciedade. Então, tudo isso tá envolvido. E tem um tema legal que você colocou, eu queria só reforçar aqui, que, engraçado, a minha esposa com certeza, porque ela é muito, muito atenta a detalhes, eu já sou mais acelerado, mas muitas vezes na escola a gente olha a estrutura, olha quantas babás ou professoras tem por criança, olha, né, tudo que a escola tem e não se preocupa com a questão da alimentação, né, como é que é, né, qual a técnica ou qual o procedimento, como que é a dieta, a rotina, aonde ela vai se alimentar. Achei muito legal você de casa que tiver dúvida, depois quiser entrar no site, procurar mais conteúdo da doutora que entre em relação a isso, porque é um ponto interessante. E a minha esposa deve ter olhado, mas eu não olhei para isso. Eu olhei estrutura, balanço, se tinha proteção para cair, mas eu não me preocupei com a questão, qual era não sei qual é a melhor palavra, mas a cultura ou a forma que eles lidam com a alimentação. Eu vi que é super bacana, depois que começou eu vi, mas antes eu não vi isso.
Eu trabalhei 10 anos em escolas, né? Uhum. Então, eu trabalhei em escolas aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, acompanhei muitas famílias e muitos profissionais também dentro das escolas. E muitas visões das escolas também. Então, realmente, como a escola lida com a alimentação dos alunos, hoje em dia, com os pais mais informados, estudando mais sobre o assunto, é um fator decisório. Sim. Né? Se a criança vai ficar naquela escola ou não. Sim. Então, por exemplo, tem escolas que oferecem açúcar para bebês menores de 2 anos. Essa não é a conduta que deve ser seguida, né? Mas às vezes não tem o conhecimento, às vezes não tem informação, né? Então, a escola, na verdade, é uma comunidade, né? Então, assim, a comunidade entre a família, né, e as crianças que utilizam aquela escola e também o próprio corpo técnico, né? Então, é uma comunidade existe uma linha, né, que cada um segue. Exato. Aí você imagina uma escola que tenha 5 crianças, 10 ou 30, a logística, eu imagino, de nutrição e de cozinha e até de servir as crianças é completamente diferente, né? Exato. Então, assim, o que os pais têm que observar quando eles vão escolher a escola no quesito alimentação, e aí os pais preparem o checklist, né, deles, antes de tudo, como o serviço é oferecido. Sim. Então, se a criança vai ficar meio período, período integral, semi-integral, quantas refeições são oferecidas? Quem faz essa refeição? É uma empresa terceirizada ou é a autogestão, né? É a escola mesmo que faz aquela refeição? Quem acompanha essas refeições das crianças? Isso também é um fator muito importante, né? Então, são as professoras que acompanham, são as pessoas, né, que fazem a produção. A escola tem que ter um medidor de aceitação da alimentação, né, das crianças. Talvez não, visitar até o ambiente onde essa comida vai ser preparada, armazenada. Exato. E como é o refeitório? Isso também é muito importante. Sim. Né? Como são esses momentos, assim? Então, todo mundo come no refeitório, todo mundo come em sala. Como funciona todo esse serviço de alimentação? Bacana, muita coisa rica aqui para a gente ir discutindo e aprendendo. Um ponto que eu queria discutir, que acho que pega um pouco da autonomia, doutora, falando sobre essa questão da autonomia da criança independente da alimentação, né? E eu lá em casa tenho uma linha, não que seja certo. Eu falo assim, eu quero preparar as minhas filhas para se eu não estiver aqui, porque quando eu estiver aqui eu resolvo. Então a minha esposa até comenta, cara, isso é muito duro, às vezes são 2 bebês, eles são 2 bebês, mas elas têm saúde, são normais, são saudáveis. Então, e eu deixo elas fazerem tudo. Ah, papai me ajuda. A pergunta é, quando eu falo para ela uma frase que é a seguinte, filha, eu te ajudo com o que você precisar, desde que você não consiga. Tudo aquilo que você consegue fazer, você tem que fazer sozinho. Óbvio, um dia que ela está mais chorosa, dormiu pouco, está doente, eu fico mais flexível, mas no geral eu tenho essa conduta de deixar que elas se virem, desde muito pequenininha. Não vou dizer se é certo ou errado, porque são linhas, né? Mas o que hoje você entende que seria o ideal para a formação da criança, né? Até onde, é uma pergunta meio aberta mesmo, até onde o pai tem que estimular que eles façam tudo sozinhos e até onde a gente tem que estar toda hora intervindo e a criança não ter autonomia, assim, qual seria o ideal? Não, eu acho que eu acredito que seja, na verdade, você entender o limite da criança, né? Então, estar sempre ali para ela, para o que ela precisar, ela tem que entender isso, né? Ela tem que. Então, o diálogo sempre é muito importante, né? Então, você explica para a criança. Vamos fazer algo novo. Então, o que é esse algo novo? É assim, porque às vezes a criança não sabe nem como começa a fazer alguma coisa, né? Então, você tem que dar as primeiras instruções, né? Então, aí ela vai conhecendo, vai tentando fazer, enfim, e você fala, se você não conseguir, eu já ajudo você, peça ajuda, sempre pedir ajuda, né, se precisar, mas eu acho que é importante que ela sempre entenda que você tá ali para ela. Sim. Acho que isso é o mais importante, sabe? E claro, dá autonomia, né? Então é assim que faz, você quer fazer? Pronto, quer fazer? Então faça. Mas, se precisar, eu tô aqui pra você. É legal, sabe? É quase que assim, não confundir a autonomia com abandono. Não. Com displicência, né? Isso mesmo. Eu gosto muito dessa coisa de dar autonomia, porque eu percebo como eles se desenvolvem. A minha esposa fala assim, pô, mas você podia ajudar a filha, mas ela já fez 3 vezes. Ela tá agora, o dia que ela tá chorosa, essa noite ela foi dormir 11 e pouca. Eu tava de olho, acordou de manhã, óbvio, estressada, chorando, enfim, tá, a mais velha. Foi pra escola quase dormindo e chorando. Eu falei, filha, aí eu falei, né, quando ela calma, eu falei, tá vendo como é ruim você não querer dormir na hora? Olha como é que você tá hoje. Mas na hora ela não raciocina muito. Aí eu já aprendi que depois, mais tarde, quando ela estiver bem, eu vou falar de novo. Lembra o que aconteceu de manhã?
Porque isso é um ponto que a gente vai falar à frente, né? Criança, quando está no momento de estresse, eu tenho lido muito sobre isso, ela não absorve nada. Claro. Não adianta brigar, dar bronca, nada. Eles entram naquele buraco negro ali e não saem. Quando ela sai, dá para conversar. E hoje foi um exemplo disso. De manhã estava terrível. Chegou na escola, nossa, eu falei, bota para dormir, pelo amor de Deus, senão de noite vai ser triste. Bom, vamos para o próximo tema aqui. Doutora Isadora, não é só a alimentação que muda, a rotina da casa muda, né? Sono, higiene, convívio. Como que a gente consegue lidar com a criança dentro de todo esse contexto, né? Também em casa e não só da alimentação? Tudo muda de fato, né? Eu acho que o objetivo principal é da gente tentar manter a rotina o mais próximo possível que era antes de ir para a escola, né? Então, porque assim, a partir dos 3 meses de idade, que é quando dá para ter já uma rotina com o bebê, porque até 3 meses é muito difícil, né? Você consegue, a mãe fica ali, né, na amamentação, o bebê tem o que a gente chama de um ciclo de sono de 24 horas, porque ele dorme, acorda, mama, dorme, acorda, mama. Então ele não tem ali um horário de dormir, né? Ninguém ensinou para ele o que é noite ou dia, né? Isso. Então exatamente. Então, e até os 3 meses mais ou menos, né, quando a gente consegue ali definir o horário do banho e o horário dos passeinhos. Depois disso, é para estabelecer uma rotina, né? Então tem que ter o horário do banho, bem direitinho, o horário do sono. Então acho que é o maior desafio ali, né? A partir dos 3 meses começar a rotina do sono. Então, para quem vai para a escola, tem que tentar manter o que você fazia antes da criança ir para a escola, né? Então, chegou da escola, claro, a criança, às vezes, né, dependendo de como foi o dia, cheia de novidade, cheia de coisa para contar, e claro, você vai ouvir, né? Vai querer saber o que aconteceu, mas aí você vai tentar manter o horarinho do banho, o horarinho da jantinha e o horarinho da rotina do sono para dormir. A gente sempre orienta que as crianças tem que dormir entre 7h30 e 8h30 da noite no máximo, assim. Eu tomo mal lá em casa, hein? Nossa, também. Tô tá péssimo. feio o negócio lá em casa. Tô péssimo. Então, esse é o melhor horário para as crianças irem dormir, né? Por inúmeros fatores, mas um deles, para quem está assistindo, que foge um pouco até do que a gente está falando aqui agora, mas a gente tem um potencial de crescimento, né? E existe um hormônio chamado hormônio do crescimento, que é o GH, que ele tem um pico de secreção ali por volta das 11h30, meia-noite. Só que a criança já tem que estar dormindo há algumas horas. Sono profundo, né? Então ela tem que estar dormindo ali por volta das 7h30 da noite, já 8h30, para conseguir chegar nesse pico do hormônio do crescimento. Então tem que ter, né, essa rotina do sono, principalmente. Então, por exemplo, se a criança dorme em casa de 11 a meio-dia e meio, porque a criança almoça, né, entre aspas, ali 11 e pouco, que na escola também consiga implementar essa rotina, respeitar essa rotina, essa adaptação. Isso mesmo. É interessante esse negócio, eu sempre gosto de trazê-la para casa, porque assim, a Maia não dorme no almoço. Nunca foi de dormir, desde bebezinha. Assim, bebezinha dormia, mas depois não dormia. E a Helena é um reloginho. E a Maia, se dormir no almoço, assim, é meia-noite. Então ela não dorme no almoço. Não dorme. Os pais choram. Não, aí quando ela não dorme no almoço, é 9h30, eu tô mal na nota. Sim. A Helena é 8h30 e ela dorme no almoço. Se ela não dormir no almoço, ela fica insuportável, de estressada, assim, ela fica muito estressadinha. Mas a gente conseguiu manter bem a rotina. Agora, você colocou um ponto que eu acho que vale também introduzir um pouco da parte alimentar. A minha esposa foi brilhante assim nessa questão da rotina, né? A gente lê o primeiro filho, você estuda, lê todo, o segundo você já vai vivendo, e o terceiro é o sobrevivente, a gente parou no segundo. Mas essa coisa da rotina, fala pra mim um pouco como é importante a rotina, porque minha esposa batia muito nisso da rotina, e realmente a gente teve ali um primeiro ano, que é um ano ainda complicado, acorda muito, mama muito, a rotina, na época ela falou, não, eu li, conversando com uma médica, que a rotina tira a ansiedade da criança, porque aí ela começa a entender que é hora de comer, é hora de dormir, desde muito pequena. Fala um pouco pra gente do quão importante essa rotina também dentro de casa, do ponto de vista dos cuidados e da alimentação. Quanto que isso é importante? A criança precisa de previsibilidade, né? Ela precisa saber o que vai acontecer. E isso não é só na rotina, por exemplo, digamos que a criança vai dar um passeio e você tem que falar, nós estamos indo em tal lugar, lá vai ter isso, isso e aquilo. É muito importante falar isso, ela precisa de previsibilidade. E isso tira o fator ansiedade, né? Então, a rotina ela é importante por isso, para tirar esse fator ansiedade, porque ela
ela sabe tudo que vai acontecer. Então, ok, agora eu vou comer, daqui a pouco eu vou tirar minha sonequinha, né? Aí daqui a pouco tenho mamar, aí daqui a pouco tenho banho, daqui a pouco tenho soninho e tudo bem, tudo vai. Quando os pais, às vezes, viajam com os filhos, tudo desorganiza, né? Aí você Porque vê na hora sai da mudar. rotina. Exatamente. Então, eles ficam muito Impressionante. irritados, né? O que é uma viagem de avião para uma criança? É muito difícil, às vezes, né? Nossa, a gente vai pra Disney agora, tá um conflito. Exato. A gente nem iria com 4 anos, mas vai ter o aniversário de um amigo, juntou um grupo enorme e vamos pra Disney. Eu falei, meu Deus, imagina 10 horas, 12 horas dentro do avião e um dos voos é diurno. É difícil. Haja atividade. pra Haja fazer. atividade. É verdade. Eu tô ansioso em relação a isso. Então é por isso. Sim. E do ponto de vista de alimentação, como é importante também manter essa rotina ali de horário certinho? Sim, e as refeições bem estruturadas, né? Então, se a criança faz ali 4 refeições no dia, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar, ter horário para essas refeições. Então, a gente vê que na escola isso funciona muito bem. Geralmente, as crianças comem ali 10h50, 11h30, meio-dia, os mais novos, né? E isso funciona muito bem. Então, a criança sabe, aquele é o horário do almoço. Depois, aquele é o horário do lanche da tarde. Então, em casa, os pais tentarem ao máximo seguir esses horários fixos da refeição. Mesmo nos fins de semana, né? Sim. E tentar evitar as beliscadas, porque isso, né, vai ter impacto Sim, na próxima refeição. Eu tenho uma dúvida interessante que é, por exemplo, a escola ela serve o café da manhã 8h30, 8, mas de 8, 8h30, 8h40. Depois serve almoço acho que 11 horas. Aí, salvo engano, tem um lanchinho e a janta é 4h30. Então a gente já pega elas são integral, já jantaram. Mas não é brincadeira, eu juro por Deus, eu não consigo saber onde cabe tanta comida. De 6h30 da tarde, que é a hora que elas chegam, mais ou menos 6h30, até 9 horas, que é a hora do banho e dormir, elas comem sem parar. Aí come o macarrão, aí pede a carninha, aí quer uma pipoquinha. Por que esse horário é o horário ali que dá essa... Não sei se é só lá em casa, tá? Mas as duas, de 6h30 às 9 horas, elas conseguem comer 2h30, 3 horas direto. Para um pouquinho, mas assim, e comem comida mesmo. Não é beliscada, elas comem pra caramba esse horário. É toda criança ou é lá em casa esse negócio? Não são todas, mas grande parte. Porque a velocidade de crescimento, né, delas ainda é muito acelerado. Né? Então, tem esse fator também. E o que você me lembrou agora, fazendo esse comentário, eu recebia muito apontamento das mães assim, puxa, mas meu filho não come na escola, porque quando eu vou pegar ele na escola, ele entra no carro e já me pede comida. Tem um fator também emocional. Né? Então, a comida, ela também está ligada não só à parte fisiológica, fome, saciedade e tudo mais, mas também à parte emocional. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo particular agora também. Eu pego a minha filha, ela quase nem me dá oi e pergunta: o que você trouxe para mim hoje? Sabe? Então, também tem essa ligação. O que eu te diria era, horário do jantar, estabeleça o horário do jantar. Sim. E dá a quantidade de comida ali necessária, elas vão também saber a quantidade que elas vão comer e tudo mais. E depois oferece algo antes de dormir. Tá? Para procurar estabelecer bem ali o horário de 2 refeições no momento quando elas chegarem em casa. O jantar e a ceia, como a gente diz. Eu juro por Deus, assim, eu vou marcar uma consulta com a doutora e levar as duas lá, porque elas comem na escola lá e eles botam estrelinha, né? Então, 3 estrelinhas. Elas levam 3 estrelinhas em todos e elas comem bem, elas são fortinhas duas. E elas chegam em casa jantadas e comem 3 horas. E comem assim, arroz, macarrão, carne, e antes de dormir pede uma banana, 2 bananas às vezes. Meu Deus, onde cabe tanta comida? E elas são parrudas, não são gordinhas, elas são fortes assim. Sim. É impressionante como elas comem nesse horário. Às e vezes, tendo comido na escola. Sim. Às vezes, então erga as mãos pro céu, em primeiro lugar. Lá em casa não é de comida, não. Sim. Às vezes eu recebo questionamento assim dos pais. Poxa, Sarina, mas ele tá comendo muito. Ele tá comendo demais. Ele tá comendo uma manga inteira. Eu falo, calma. É a fase, e se ele tá com fome, deixa ele comer, porque a gente divide as responsabilidades entre as partes. Então, a quantidade que a criança vai comer é uma responsabilidade dela. Então, aquilo que era muito falado antigamente, come mais, só mais uma colherada, só mais uma garfada. Isso faz com que a pessoa, né, a criança ali, não tenha total percepção da fome e da saciedade dela. Então, quando ele estiver cheio, né, ele vai te falar, não quero mais. Esse é um ponto muito legal, porque eu fui educado assim lá em casa, né? Então minha cultura é que tem que comer tudo.
E a minha esposa me ensinou que não, com elas, Raspar né? o prato, né? E me Não falaram- deixar nada no prato, não podia Não, e é deixar. engraçado, porque assim, até brinco, não que seja um trauma muito grande, eu como bem, adoro comida, tenho que até me cuidar, senão eu como muito, mas assim, eu tenho essa coisa de não deixar um arroz no prato. E a minha esposa brinca, né? Isso é trauma da tua educação. E realmente, eu tinha essa coisa, não pode deixar nada no prato. E ela me educou com as meninas, que é o contrário. Falou, olha, elas sabem o limite delas. E aí um ponto que eu queria te perguntar, me falaram que essa coisa do come mais, come, fica forte, fica saudável, pode levar a criança a uma disfunção alimentar e gerar obesidade. É verdade isso? Pode levar a Sim, isso? crianças, adolescentes e adultos. Uma reflexão que eu faço no consultório, às vezes com as mães, eu falo assim, feche os olhos e lembre das refeições em família que você tinha. Como era? Só que a minha provocação, na maior parte das vezes, eu quero provocar que ela lembre daquele almoço em família, feliz, alegre, aquela gritaria em casa, todo mundo junto na casa da avó. Só que muitas vezes não é isso que acontece. Ela lembra de coisas que não são agradáveis. Né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar desde a introdução alimentar, nessa questão de responsabilidade entre as partes. Né? Então, as crianças, os bebês, eles vão saber a quantidade que eles vão comer de comida, tá? E os adultos vão escolher o que as crianças vão comer e em qual horário as crianças vão comer. Não tô falando que se a criança fala, tô com fome, você não vai dar nada. Não é isso. Mas eu tô falando a estrutura da alimentação em casa. Então, o que você vai ofertar e quando é mais responsabilidade dos pais? E quanto responsabilidade das crianças. A gente ajustando esses pontos, a gente livra os cuidadores de algumas responsabilidades que eles achavam que eles tinham e eles não têm. Sim. Entende? Agora, claro, às vezes eu recebo, a Sarina, ele já tá comendo uma peça de queijo branco inteira. Aí, não, daí uma você, barra de chocolate. Daí você vai, claro, explicar que aquela quantidade já foi suficiente, que ele comeu e tudo mais, parte para um outro alimento, oferece outra coisa. Então, aí trabalhando ali, sempre observando o que a criança tá comendo, como tá comendo, também se tem um fator ansiedade agindo ali ou não. E sempre conversando, né, com a dá criança. muito trabalho, né? Porque assim, lá em casa a gente teve essa cultura de não dar nada processado. Então, cara, foi cansativo. Agora já estão maiores. A gente cozinhava tudo, comprava legume toda semana, lavava, papapá. E não fazem mais isso? Menos. Não, elas comem legumes e verduras em geral, mas assim, eu percebi que elas têm muito a fase, né? Uma época era a fase do arroz com feijão e a carne. Depois vem a fase do macarrão com a carne. Então, assim, a gente respeita muito o que elas pedem, balanceando. A gente tá um pouco vacilando, porque também a avó tá ajudando aqui esses dias, né? Então, quem tá em casa aí sabe o que é vó e vô. Não adianta, a gente vai falar sobre tela, enfim, sobre chocolate, mas o vó e vô estraga um pouquinho mesmo. Então, a avó tá lá um mês e meio, bolo de chocolate com cobertura, coisas que a gente não dá de segunda a sexta. Fim de semana a gente é flexível, sem exageros. Mas segunda a sexta a gente, olha, vamos comer comida saudável. E ajudou até a gente se educar em casa, porque a gente começou a comer melhor, para não dar um mau exemplo para elas. A gente vê muito reflexo, principalmente ali com a criança com 6 meses de idade, como tem um reflexo na alimentação da família. Ela em casa foi muito bom pra gente. Pra mim, então, porque minha esposa é mais regrada, mas pra mim foi ótimo. E às vezes eu atendo mães que assim, Sarina, socorro, eu não cozinho. Eu não sei fazer um arroz, feijão, eu não sei. Eu como marmita ou eu como no restaurante. Pede no aplicativo. Exatamente. Só que a mãe passa a cozinhar, ela passa a aprender a cozinhar. E isso é maravilhoso, porque ela se envolve mais na cozinha, na alimentação, né? Em virtude do que ela precisa fazer para alimentar o filho dela. Isso é maravilhoso e traz também benefícios para ela. Sim. Né? Sem Lá dúvidas. em casa foi muito bom. Doutora, falando um pouco agora dessa questão, né, pegando o gancho da alimentação, mas o quanto que os pais trazem para os filhos, né, o que foram as referências para ele, né, a educação que eles tiveram, a forma que eles tiveram de se alimentar, o quanto que esses traumas ou coisas boas acabam afetando o desenvolvimento da criança. Por exemplo, aquelas, tem que comer tudo até o final. O quanto que os pais têm que estar atentos ou cuidadosos para não levar como verdade absoluta o que eles tiveram como educação. O que você acaba... Você entra até um pouco no planejamento familiar, né? Eu fui educado de um jeito, minha esposa de outro, e todo mundo acha que essa foi a melhor maneira. Então você entra numa rodada de negociação ali muito interessante, se não houver flexibilidade da briga. O quanto que é importante que os pais busquem essa conversa para que não passem para os filhos esses traumas?
Existe alguma maneira que eles consigam... eu achei legal essa ideia. Fecha o olho e imagina. Olha que vem imagem traumática, não vem imagem do almoço de domingo, todo mundo brincando. Existe alguma recomendação que você possa dar para que os pais tenham esse cuidado de não passar os traumas para os filhos? Bom, é pergunta difícil, complexa. Né? É meio Você uma pergunta meio complexa. psicológica, assim. Mas, não, quer dizer, eu acho que hoje em dia, eu acho que a nossa geração é uma geração que reflete muito mais no que aconteceu com a gente na infância para não passar certas coisas adiante, né? Então, eu acho que a pessoa ter isso, na verdade, ela tem que ter um pouco isso dentro dela. É difícil se alguém não tem isso dentro dela, de que, poxa, eu vivi isso na minha infância, não quero repetir. É difícil você tentar mudar essa pessoa, né? Agora, quando você tem duas pessoas, talvez uma acenda, opa, não, olha o que você tá falando, olha o que você tá fazendo. Então, às vezes, um trabalho em dupla, né? Sim. Ajuda a pessoa a reconhecer, não, realmente, eu acho que isso eu aprendi lá na minha infância. Opa, vou rever. Acho que não quero repetir esse padrão com meus filhos, né? Acho que muito diálogo e flexibilidade, exato, né? Eu costumo dizer que se um casal, né, os dois têm sucesso profissional, sucesso como casal, sucesso como pai... uma família estruturada, enfim, eles tendem a querer os dois colocar aquilo para baixo, né? E nem sempre é o melhor. Então, o diálogo é fundamental, né? Eu sei, ser pediatra e nutricionista, você acaba tendo que se envolver na família inteira, eu imagino, né? Claro. Você tem que ser um pouco generalista também, porque a criança depende do pai. Sim. Deve ser um desafio. Eu vejo, na verdade, que é um desafio enorme, ainda mais quando a criança não fala. Tipo, você vai numa consulta ou numa emergência, o que você está sentindo? Cara, a criança não fala. É uma responsabilidade muito grande, né? Quase que um processo investigativo ali. Mas com o diálogo a gente consegue bastante, assim. A minha sogra, por exemplo, ela é aquela mulher que ela cozinha tudo perfeitamente bem. Faz sobremesas perfeitas, maravilhosas. Tudo que ela faz é maravilhoso, perfeito. Ela também é maravilhosa. Sogra. Viu, minha sogra? Uma estrelinha no caderno dela. Mas assim, o que acontece? Quando foi começar a introdução alimentar da minha filha, a gente conversou bastante. Então, graças a Deus, eu tive a ajuda da minha sogra e da minha mãe. E a gente fez como se fosse uma consulta, né? E aí eu expliquei como era a introdução alimentar e tudo mais. E mesmo com toda aquela vontade que a minha sogra, eu imagino que ela tinha, de fazer aquelas comidas maravilhosas e tudo, né, pra neta. Manteiga, uma delícia, né? Leite condensado, chocolate, etc. Né? A gente foi conversando e ela entendeu que aquele não era o momento. Sim. Né? Sim. E graças a Deus ajudou muito. Então, assim, com o diálogo a gente consegue muitas coisas, né? E a gente precisa perceber que, hoje em dia, se a gente tem quase 30% dos nossos adolescentes ali com sobrepeso ou obesidade, alguma coisa a gente tá errando, né? Algo nós estamos fazendo de errado. Então, a gente precisa agir, e a gente precisa agir desde o bebezinho. Na verdade, desde a gestante. É cultural, né? Exato. É uma adaptação cultural. A minha sogra, adoro, maravilhosa. Só que ela tinha, agora não tem mais, mas durante muitos anos ela tem uma fábrica de doces finos em Belo Horizonte, aliás, maravilhosa, uma doceira de mão cheia. Ainda bem que nesse sentido ela mora em Belo Horizonte. Porque não tem jeito, quando vai, assim, chocolate, pão de mel e tudo. Mas é por isso que ela tá fazendo um mas monte ainda de bem bolo com cobertura de chocolate. Elas estão lá em casa, ela já chega da escola, a pequenininha, boio. E como não é uma coisa recorrente, lá em casa a gente é bem flexível. Tá bom, vota aí, a gente não tem rede de apoio aqui, é uma coisa legal que vocês falaram. Nós dois somos de fora, então somos nós dois e os funcionários que a gente acaba se adaptando lá em casa. Mas, assim, elas estão no boio há um mês. Feliz da vida, boio. Chega boio, a pequenininha já vai no boio. Boio com chocolate. Aí fala, a cobertura não ficou legal, vou fazer outro boio de chocolate. Mas é temporário, assim. E elas comem super bem. Então a gente também tem um pouco de flexibilidade, porque não é uma coisa recorrente. A gente teve problema, a gente vai falar desse tema um pouquinho, que negócio de bala, chocolate, que começa as festinhas, isso é muito complicado. E a gente vai falar mais à frente. Deixa eu só mudar um pouco o tema aqui, falar com a doutora Isadora. Eu queria falar um pouquinho sobre a parte de alergia também. Então, um ponto que está aqui sobre alergia. Esse é um ponto relevante quando falamos sobre nossos filhos e cuidados de saúde. Quais os alertas e como ficar atento aos sinais que a criança pode trazer da escola, doença, alergia. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter nessa parte da introdução à escola? Porque tem aquela coisa, né? Então, a criança vai para a escola, você começa a ficar doente ali. Me fala um pouquinho sobre essa introdução, sobre
os cuidados, higiene, a imunidade que se Sim, desenvolve ali. Sim. É muito importante que se existe alguma alergia que os pais sabem, eles têm que comunicar à escola, né? Importantíssimo isso. Qualquer coisa, seja a inseto, seja a alimento, seja a medicamento, qualquer coisa que seja. Às vezes até uma asma, né? Então, tem que comunicar à escola. Alertas, assim, que a gente tem que prestar atenção, inclusive avisar a escola, ó, por exemplo, né? Se meu filho começar a ficar com vermelhidão na pele, ou, por exemplo, a boca inchada, os olhos inchados, ou chiar o peito, ou cansado para respirar. Então, existem alguns alertas que a escola tem que estar ciente, né? De que aquilo não é normal. E se os pais, como eu disse, se é uma alergia que eles já sabem, já conhecem, eles têm que avisar. Sim. Tem que ter, inclusive, um relatório médico, né? E melhor ainda do que isso, tem que ter já uma receita com as medicações e as doses adequadas, assim, Caso a criança entre numa crise, alguma coisa. Isso. Então, é mais assim, essa comunicação que tem que existir entre escola e pais, né? E esses sintomas, assim, mas mesmo como eu disse, né? De vermelhidão, chiado no peito, cansaço para respirar, ou então a boca ou os olhos inchados. Então, esses são sinais, assim, que tem que prestar bastante atenção. E é normal, assim, já ouvi um pouco de tudo, é normal a criança, quando começa na escola, ter muito essa questão de adoecer. Isso faz parte, quanto que os pais têm que estar preocupados? Ai, meu filho está toda hora doente, isso faz parte da imunidade. Acho que é uma dúvida que muita gente tem em casa, né? Porque entra na escola, não tem jeito. Eu, aliás, sou um abençoado, não sei se porque elas comem muito bem, se alimentam muito bem, eu queria que você fale dessa relação. Eu tive muito pouco problema de doença recorrente, assim, tinha aquele nariz correndo o ano inteiro, mas porque o clima em Curitiba aqui não ajuda, né? É verão, inverno, outono, primavera todo dia, então você sai com roupa de frio, tá calor, chove, tá sol de novo. Mas eu não tive esse problema, mas eu vi muita criança, fica 6 meses ali, isso faz parte. O quanto que os pais têm que ficar preocupados ou não, algum sinal que eles têm que estar um pouco mais preocupados com isso? É absolutamente normal, né? Então, a gente costuma dizer que uma criança, normalmente, durante o ano, pega, em média, 6 infecções por ano. Quando ela vai para a escola, esse número dobra. Então, é uma média de 12 infecções por ano. O que são 12 infecções por ano? É uma por mês, praticamente, né? E aí, a gente escuta assim, nossa, meu filho vive doente. E aí, ele tá doente o ano inteiro e o mês inteiro, mas o que acontece? Essas infecções, geralmente, que eles pegam na escola, elas são muito passageiras, assim, né? Então, a criança fica doente, o ciclo da infecção dura mais ou menos uns 15 dias, e quando ele tá terminando esses 15 dias dessa infecção, ele pega outra. E aí, a mãe não sabe diferenciar quando começou, que horas que acabou, o que é uma coisa só. Na cabeça dela é uma coisa assim, ele tá doente há um tempão. Tá doente há um ano. Há um ano. Mas é isso, porque ele fica juntando uma infecção na outra. E por que isso acontece? Porque a fase da escola é onde eles estão desenvolvendo o sistema imunológico deles, né? E tem contato com muitas crianças também. Então, é natural, realmente, que eles acabem ficando mais doentes do que se ficassem em casa, né? Então, é bem comum a gente escutar muito isso, né? E faz parte, né? A gente sempre orienta, isso no consultório, né? Ou até deveria ser uma coisa que deveria ser falado até, eu brinco, até em rede nacional, mas os sinais de alarme e gravidade de uma criança, né? Para levar para o pronto-socorro. Então, por exemplo, manchas arroxeadas pelo corpo sem motivo, assim, né? Ou esforço para respirar, ou uma febre persistente, mais de 3 dias seguidos, né? Ou uma apatia, uma fraqueza, uma palidez muito importantes, uma sonolência, ou uma confusão mental, né? Ou convulsão, né? Ou algum tipo de sangramento, assim, ativo, que não para, né? Então, são alguns sinais que a gente chama de alarme, sinais de alerta, que daí não é só um simples resfriado, né? Que vai pegar na escola direto, com certeza. Mas esses sinais de alarme e gravidade, os pais têm que saber. Legal. Lá em casa a gente teve uma coisa, o Dr. Marco César, que é o otorrino do IPA, é muito amigo nosso e próximo, e a primeira, que é a Maia, ela tinha um problema muito recorrente. Por conta dessa coriza que Curitiba provoca em todo mundo, depois a gente foi descobrir, ela deitava à noite, mesmo que a gente fizesse aquela limpeza básica, assim, com um negocinho que puxava, ela deitava, aquilo ia pro ouvido, obstruía, gerava infecção, antibiótico. Então, durante uns 6 meses, ela deve ter tomado antibiótico, assim, umas
3 a 4 vezes, o que é muito, antibiótico. E aí eu falei, Marco, eu não aguento mais dar antibiótico, essa criança vai criar uma resistência aqui que eu sei que não é legal. Ele falou, cara, tenta fazer a lavagem nasal. Aí me ensinou a fazer e tal. Assim, foi libertador. Eu não lembro a última vez que a Mai tomou antibiótico, isso eu tô falando de 2 anos atrás, tá? Sim. Ela tá com 4 anos. Acabou. Então, com coriza ou não, frio, sol, calor, a gente faz a lavagem nasal de manhã, faz a lavagem nasal à noite antes de dormir, acabou. As duas não tomam remédio sem antibiótico há muito tempo. Que bom. Aqui em Curitiba tem antialérgico, porque aí a umidade, tudo é complicado, alergia direto, essa respiratória, assim. E aí acaba afetando também a alimentação, né? Quando elas estão com muito obstruída, acaba comendo menos, acaba não tendo muito apetite. Mas a importância da lavagem nasal lá em casa foi libertador. E eles desenvolveram uma solução que não é industrializada, numa farmácia de manipulação, que inclusive tem no Eco, que é efetiva. Você compra uma caixinha com sachês, coloca na água morna, 220 ml, aquilo dura um dia para as duas, é super barato, e assim, lá em casa a gente se livrou dos antibióticos. Nem me lembro a última vez que elas tomaram antibiótico, só com a lavagem nasal. E o quanto que a alimentação, doutora, afeta positivamente a questão da imunidade? O quanto que é importante isso? É muito importante a gente ter o consumo principalmente de frutas e verduras, né? Eu falo que eles são reguladores, né, do nosso corpo. Então, toda a parte de imunidade a gente tem muito fortalecida com o consumo de frutas e verduras. E a parte também da flora, né, da microbiota intestinal. Então, todo esse organismo precisa estar bem alimentado, bem nutrido, para que a gente tenha o fortalecimento da imunidade. E então, pegando esse gancho da imunidade, o tal do prato colorido, que seja frutas ou verduras, legumes ou a comida em geral. Me fala um pouquinho sobre isso para o pessoal de casa entender. Eu só queria fazer um gancho antes aqui. Gente, olha a importância de você ter num só lugar tudo integrado. A gente está com uma pediatra aqui, com uma nutricionista, né, especialista na parte infantil. Olha como é legal, eu pelo menos como pai, né, poder ir no Eco e marcar uma consulta com o pediatra, com o Nutri no mesmo dia. Se tiver um exame, você já faz lá. Se a médica solicitar um exame que é um pouco mais de urgência, ficou preocupado com alguma coisa, o exame pode ser feito laudo na hora, parte de sangue, dependendo do tipo de imagem que for, se não tiver preparo, a gente consegue fazer um laudo na hora também. Então, quando a gente fala do empreendimento tudo num só lugar, uma área de saúde integrada e sincronizado, esse é o serviço que a gente quer oferecer para vocês. Vai lá e resolve a vida. A gente costuma dizer que o nosso maior foco é encantar médico e paciente e respeitar o tempo. Né? O tempo é um bem escasso. Então, se você consegue ir no lugar e faz tudo, esse é o propósito que o Eco nasceu. Então, não só na pediatria, são mais de 35 especialidades, você poder fazer tudo num só lugar e já ser encaminhado lá e resolver lá. É isso que a gente quer levar para vocês de casa. E vamos voltar aqui para o prato colorido. Me conta um pouco desse prato colorido para as crianças. O prato colorido, ele vem com a ideia justamente de inserir, ou melhor, não deixar sair os legumes do prato nas refeições. Porque geralmente eles são os primeiros a sair. Né? Então, quando a gente vai fazer a introdução alimentar, a gente tem um grupo de cereais, né, tubérculos, um grupo de leguminosas, um grupo de proteínas, e aí 2 opções do grupo de legumes, verduras, certo? E aí tudo certinho com 6 meses, 9 meses, 1 ano, tudo certo. De repente 1 ano e meio, 2 anos, as coisas vão saindo do prato. É interessante, você começa por essa linha dos legumes, né? É bem coloridinho mesmo. Exatamente. E aí, às vezes, por uma preferência mesmo da criança, toda uma característica perante o desenvolvimento dela, ela vai deixando de comer alguns alimentos. Tem crianças que não, crianças que ficam com todos esses grupos alimentares no prato pela vida toda. Mas o mais comum que acontece é realmente dos legumes irem saindo. Tá? Eles vão conhecendo a fritura. Alimentos mais salgados, crocante. crocantes, mais doces, né? Então aí a gente tem um declínio na qualidade do prato, tá, das crianças. Então sempre que vem para mim no consultório, o que eu procuro fazer? Antes de tudo, eu peço para os pais fazerem um diário alimentar de 7 dias, que legal. Antes da consulta. Então, quando eles chegam para mim na consulta, eu já tenho 1 semana de relato ali do que aconteceu. Da rotina deles, né? Interessante. Exato. E aí eu consigo mostrar para eles também que, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, não fui nem eu que anotei nada, eu não fiz nada. Eles fizeram tudo. E eu só tô mostrando para eles o que falta ali. O que eles têm que voltar a colocar no prato.
Mas é legal, porque dessa forma também é só uma adaptação, né? Você não impõe uma dieta toda nova. Não, Olha, não. isso aqui tá legal, isso aqui você só incrementa. Não. É muito mais fácil desse jeito, É né? muito mais fácil, né? Então, hoje a gente tem que dar para as famílias a oportunidade delas conseguirem fazer o correto, né? O mais indicado em relação à alimentação, considerando a realidade delas, Sim. a rotina delas, os horários, porque o tempo realmente hoje é muito escasso para Nossa, todo mundo. Eu vou fazer isso e vou levar lá, uma semana anotando. Aí você vai puxar a nossa orelha um pouco, algumas épocas. É melhor esperar minha sogra sair. Mas sabe que é uma coisa, às vezes quando eu atendo... boio, tá muito boio. Mas quando eu atendo criança e adolescente, principalmente, é uma das primeiras coisas que eu falo, né? Quando o paciente chega com a mãe, eu falo, calma, eu não vou tirar tudo da tua alimentação, pode ficar tranquilo. Porque não é por aí que a gente vai. Da forma traumática até para adulto é ruim, né? Vamos mudar a tua dieta. Pô, você come um monte de coisa. Exatamente. Para criança, então, que não tem essa percepção toda, né? Eles são mais do momento ali, deve ser bem difícil fazer uma mudança drástica. Sim, e vai ter momento que vai ter um aniversário. Vai ter a comemoração, vai ter o final de semana na casa da avó, que vai ter a sobremesa. Então, a gente não vai escapar disso. A gente vai trabalhar com muita qualidade durante a semana, muita qualidade também no final de semana, mas vão ter alguns momentos em que a gente vai ter outros alimentos. Isso é normal. Uma coisa que é tenebrosa, a gente conseguiu se livrar nem elas encostarem, é o tal do refrigerante, graças a Deus. E isso é uma coisa interessante, porque a gente conversando lá com uma médica, fala que os pais fazem essa introdução, não é nem muitas vezes na festinha não, é porque é mais prático, né? Pega um refri, pega aqui. Aí tem um que falou assim uma vez, não vou dar nome aqui pra não brigar comigo. Não, mas meu filho não toma refrigerante, ele toma aquele suco de caixinha. Aquilo tem uma quantidade de açúcar e sódio, é melhor do refrigerante, né? Óbvio que não, mas enfim, é pior do que o refrigerante. Então, o suco de caixinha, indústria que me perdoe, aquele negócio é um veneno de sódio e açúcar, né? Você dá 2 bombas de coisa ruim para criança. Então, lá em casa, ou a gente dava suco de fruta ou água. E eles super se adaptam com água. A gente que vai tomando refrigerante se acostuma mal, né? A minha geração foi péssima para refrigerante. Eu acho que as mais novas são mais conscientes, assim, que eu percebo. Exato. E mesmo questão do suco, a gente procura trabalhar bastante com as crianças. Então, assim, a gente fala, a fruta é para comer e a água que é para beber, para matar a sede com água, né? Então, assim, porque quando a gente começa a inserir o suco, as crianças amam suco, né? Eu nunca vi uma criança que não adore suco. Até a fruta natural tem muito açúcar, né? Sim, só que na quantidade certa, a gente pode oferecer bastante fruta para a criança. Só que a diferença entre a fruta e o suco é que quando a gente oferece o suco, a gente tirou maior parte das fibras da fruta. Né? Então, a gente já fez um processamento ali onde a gente deixou aquele alimento mais pobre. Sim. Então, não tem a menor necessidade. Então, vamos dar suco para matar, água para matar a sede e vamos dar a fruta para as crianças comer. Olha, eu gostei muito desse negócio, tá com sede, né? Água para matar a sede, não o suco. Sim. Porque eu vejo às vezes os pais induzem, né? Pega um suco, pega um suco. E a criança tá pedindo água mesmo, tá com sede. E uma coisa que a gente reparou, você pode também falar um pouquinho aqui, doutora Isadora, assim, contribuir. Lá em casa, a Helena tá com 2 anos agora, ela continua mamando, mas está diminuindo. E muitas vezes ela acorda de noite querendo mamar, e a gente começou a dar água. Aí ela toma água e dorme, porque já está com 2 anos, né? Então já está num processo agora de tirar da amamentação. Qual que é o momento, assim, não vou dizer ideal, porque também é uma pergunta muito complexa, mas qual que é o momento que você fala, não, agora já dá para começar a desmamar a criança, fazer essa troca à noite do leite pela água? A gente começou agora lá em casa, com 1 ano e 10 meses, ela vai fazer 2 agora dia 7. Mas tem 2 meses que a gente está nesse processo, e eu já percebi que a amamentação para ela hoje é muito mais emocional do que a necessidade de nutriente, porque ela come super bem. Então, como lidar com esse momento ali? Existe um momento ideal você começar esse processo de trocar do desmame? Você diz desmame é fórmula? Não, elas nunca tomaram nenhuma fórmula, graças a leite Deus. Materno, talvez seja bom, né? Mas enfim, lá em casa a gente tem essa cultura não remédio, não fórmula, não processado. Entendi. Para elas, né? Não que a gente seja bom para os pais, mas os filhos a gente é super chato com isso. É seio materno mesmo. Seio materno. Ela tá com 2. A Maia parou com 1 ano porque a Helena tava para nascer já quase ali e ela foi para a escola. Foi para a escola, ela parou de mamar. Entendi. A Helena diminuiu, mas a hora que ela chega em casa, mamar. Então ela precisa, é emocional, total. Sim. E para dormir, mamar. Sim. A gente fala em desmame gentil.
né? O que é o desmame gentil? Ele tem que estar de acordo. Mãe tem que querer desmamar e a criança também tem que estar dando sinais de que tá tudo bem, né? Tudo bem, eu aceito trocar o mamar pela água. Então tem que ser um desmame que o binômio mãe-bebê, mãe-filho, aceitam essa mudança, né? Não adianta só um querer, o outro querer. O que a gente abomina algumas coisas desrespeitosas que antigamente faziam, né? Era colocar coisas com sabor ruim na mama. Nossa, eu já ouvi falar disso. Colocar band-aid, aí a mãe mente que minha mama tá machucada. Muita coisa que antigamente se fazia. Eu já ouvi dizer que tem remédio que seca o leite e tem mãe que toma pra secar o leite, assim. Não sei mas isso realmente não deve ser feito. Existe, é um absurdo, mas existe, né? Sim, mas daí ele é utilizado para outras situações, né? Entendi. Mas não exatamente para isso. Porque eu já ouvi também, não vou dar nome, assim, não, eu tô tomando remédio, porque assim, eu não aguento mais, a criança com 3 anos mamando pra secar o leite. Às vezes também, que já se fazia bastante antigamente também, era às vezes você, passa lá uma semana na casa da sua avó, porque lá não tem mamar, né? Então, assim, se afastar da mãe para desmamar. Então, isso abominável, né? Hoje não se faz, né? Sim. Então, a gente fala muito em desmame gentil. Então, os dois têm que querer. Os dois têm que estar de acordo, mãe e filho. E aí, a gente começa sempre pelo desmame durante o dia, não durante a noite, porque a noite é mais difícil. Tem então, um vínculo emocional do soninho ali, eu vejo que a gente quer até chupetar, né? Que dá aquele soninho. Eu percebo. Aí a estratégia inicialmente é a mãe escolhe uma mamada durante o dia, começa com uma, né? E naquele horário da mamada ela tenta distrair a criança com outra coisa. Vamos passear, vamos brincar disso. E aí a criança vai aceitando. Aí ela conseguiu, poxa, essa aqui consegui, deu certo, vamos pra próxima. E isso vai sendo feito, inclusive, daí quando consegue durante o dia, faz à noite. Sim. Então é um desmame tranquilo pros dois, pras duas partes, né? Por isso é desmame gentil. Tem um ponto que eu acho muito engraçado, que assim, a mãe às vezes quer desmamar, né? Mas quando o filho começa realmente a desmamar, a mãe sofre. Ai, meu Deus, não quer mamar. A Maia foi assim, né? Ai, meu Deus, tá mamando 1 ano. Mas lá em casa a Tânia sempre foi muito tranquilo. Mas na hora que ela foi pra escola, que ela chegou um dia e falou assim, não quero. Cara, a mãe ficou mal. Você não queria que ela desmamar? Ai, mas meu bebê não me quer mais. É quase que uma coisa de abandono, assim, a mãe se sente abandonada. Sim. A Helena um vínculo muito forte. Sim, né? A Helena tá muito... Legal que você falou, porque a gente tá fazendo isso sem orientação. O desmame gentil, ela devagarinho, tem o horário do sono ela quer, mas como minha esposa fica fora 3 dias, às vezes, é super legal, porque ela fica lá em casa, ela não pede mamar. Agora, quando a mãe tá... Se não deu mamar, ela não dorme. Ela não acalma pra dormir. Sim. Mas ela já entendeu que ela convive sem aquilo. Ela fica 2, 3 dias, às vezes, fora, trabalho, de boa. Aí a água. Ela acorda com sede. Essa noite até ela acordou pedindo água, não pediu mamar. Acho que ela tá começando a associar que não precisa daquilo, né? Sim. Mas legal, desmame processo, gentil. Né? Porque é muito agressivo esse negócio. Imagina, a criança do nada tá 2 anos mamando, agora você não tem mais. E era isso que às vezes falavam antigamente. E é um vínculo emocional muito forte, né? Bom, vamos entrar numa etapa agora que eu gosto bastante, que é você de casa participando. Então vamos ter algumas perguntas aqui da audiência, dos pacientes do ECO que mandaram pra gente. Doutora Sarina, agora a participação do público aqui de casa, uma pergunta que veio da nossa audiência. Aproveitando, quando falamos sobre transtornos alimentares que podem aparecer justamente na fase da adolescência, como bulimia, anorexia, quais os sinais que devem deixar os pais atentos a isso? Certo. A alteração do comportamento alimentar, a redução da ingesta alimentar, a redução do peso corporal. E às vezes não dá para notar tão rapidamente porque a pessoa começa a usar roupas mais largas, né, para disfarçar aquela perda de peso. Então, esse é um sinal bem importante que tem que ficar em acompanhamento. Também a prática de atividade física excessiva, não só em academia, algum lugar assim, mas também dentro de casa. Também dentro do quarto, por exemplo, né? E também comer e daí ir direto para o banheiro. Logo após a refeição, ir direto para o banheiro. E por mais que pareça ser normal, às vezes tem o barulho incessante de água corrente ou mesmo de vômito, algo assim, né? Entendi. Então, liga o chuveiro para não ouvir que está vomitando. Exato. Interessante. Eu acho que são pontos muito legais, né? E a anorexia eu vejo que é uma coisa que tem... Não sei se tem a ver também com esse mundo tão digital, né?
que a ansiedade das pessoas, do tempo, tem levado um monte de transtorno alimentar, seja para anorexia como o excesso de comida também, né? O transtorno da obesidade, você falou, 30% hoje dos bebês ou crianças são obesos? Das crianças e adolescentes. Dos adolescentes. Bastante, Caramba. né? Uma vez um gastro falou para mim uma coisa que é muito legal, assim, não crie com a sua filha memórias afetivas em relação à comida. Tipo, chegou da escola, vou levá-la para comer. Sim. Óbvio, você vai comer algo saudável, mas não cria essa associação. Leva ela para brincar e come também. Eu achei interessante, porque tinha aquela coisa, quinta-feira é o dia que eu pego e vou no lugar tal para comer com ela. Eu falei, cara, não cria disso, porque ela vai associar que a comida, eventualmente, desse jeito que você está levando, é uma coisa que pode gerar um transtorno, que é um prazer que não precisa estar na comida. Vai brincar, vai para o parque, vai para academia, enfim. E isso é muito feito com o doce, principalmente. Né? Então, aquele agrado com o doce. O doce é o prêmio, né? É o prêmio. Ou então, o que também não deve ser feito é a relação come tudo para ganhar o doce. Isso também não deve ser feito. Não tem nada a ver a comida, a refeição normal com o doce. Então, vai comer quando tá com fome. Come o que for necessário para sustentar e matar a fome. Mas não que tenha algo a ver com a sobremesa ou com o doce depois. A minha geração era interessante. Eu vejo que, em geral, não só lá em casa, rede de fast food de grande circulação nacional, era o prêmio. Né? Tirou nota 9, vamos no lugar tal. E aí você associa o prêmio a uma comida de péssima qualidade, que eu aprendi aqui no outro programa, né, Val, da caloria vazia. Eu falei, o que é essa caloria vazia? Então, isso é muito ruim. Sim. E hoje é engraçado, eu comento isso com a minha esposa. Às vezes a gente vai num lugar com vontade de comer aquele troço, come, acha horrível e fala, cara, por que eu vim comer aqui? Se arrepende, né? O que eu tô fazendo aqui? Então agora a gente fez um acordo lá em casa há uns 4 anos. Ó, toda vez que eu quiser lugar tal e você quiser lugar tal, a gente fala, lembra que você vai se sentir mal depois, porque a comida não é boa e você vai ficar passando mal. Sim. E é impressionante, então a gente se policia muito, porque dá vontade de ir e a comida é ruim. E você fica enjoado depois com aquela gordurada toda e você fala, o que eu vim fazer aqui? Sim. E aí toda vez que a gente fala, vamos no lugar tal, lembra do acordo. Não vai. E vice-versa. Se ajudam. Porque é uma memória afetiva que aquele troço virou na minha, e eu vejo na minha geração. Sim. É geral. Hoje eu vejo que os pais são mais conscientes. Doutora Isadora, uma outra coisa aqui que veio de casa. Tem um filho adolescente autista que vai iniciar nos estudos esse ano. Quais os principais pontos de atenção que eu devo ter antes e durante para escolher a escola e quando ele estiver começando as aulas? Uma ótima pergunta, né? Então, eu, assim, principalmente indicação. Porque hoje em dia, as mães atípicas, né, de crianças que são autistas, adolescentes, enfim, elas são um grupo muito unido. E elas têm uma vivência muito importante. A opinião delas é muito valiosa. Então, na dificuldade, na dúvida, é sempre bom perguntar uma indicação de alguma delas que já passou por aquilo ali, na escolha da escola, na dúvida entre essa ou aquela. Então, indicação entre uma mãe que esteja na mesma situação é ótima, mas também, claro, não só isso, ir lá conhecer as escolas pessoalmente, a estrutura física, porque tem que, às vezes, para certas crianças, tem que ter, por exemplo, carteiras adaptadas, né? Então, é uma escola que tem que estar preparada para isso. Não só isso, mas também adaptada para receber profissionais de fora. Por exemplo, tem muitos autistas que precisam do auxílio do psicólogo dentro da escola. E aí a escola tem que estar aberta para isso. Sim. Então, tem que saber conversar bem com a direção, bem com a coordenação. Olha, se acontecer tal coisa assim com meu filho, vocês vão conseguir? Qual vai ser, né, a atitude de vocês? A psicóloga dele pode estar aqui presente? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, para tentar acolher, né, ele. Sim. E também não só isso, a escola que já tem crianças atípicas ou adolescentes atípicos, no geral, as outras crianças, os coleguinhas já estão acostumados, né? Então, por isso que a indicação de mães é muito importante, porque já sabem que lá crianças vão receber bem os filhos, né? A gente lá em casa assim, acha super positivo, e a escola que elas estão é uma escola inclusiva, não sei se esse é o nome técnico, mas é como eu chamo, porque elas lidam, tem criança com síndrome de Down, tem criança autista, e eu reparo que é muito legal, as crianças que são autistas ou têm algum tipo né, de necessidade de ajuda, tem uma pessoa sempre dedicada. Isso! E eu até brinco, né, a escola não é barata, e eu falo, eu me sinto muito satisfeito hoje em pagar um pouco mais, porque eu sei que aquilo ali custa. Isso. E a escola precisa ter resultado, é uma empresa.
Então, é bem legal. Tem algumas crianças especiais lá e eu acho legal, porque a criança também se integra, entende, né, que é uma questão social que ela tem que ajudar. E o pai que tem um filho autista, então é importante que ele converse com a escola para entender o nível de estrutura que ela vai poder oferecer, né? Isso. Ela é bem legal. E é um desafio para as crianças, né? Porque a criança tem essa coisa também da verdade absoluta de falar o que pensa e já começar desde pequeno a aprender que algumas coisas ela tem que ajudar e não questionar. E eu escutei um dia desses, bem interessante isso, uma mãe de uma criança autista, não era um adolescente, falando que os coleguinhas, quando percebem que a criança, né, o filho dela, tá com alguma dificuldade, eles falam, não, deixa que eu te ajudo. Deixa que eu faço isso. Não, professora, pode deixar que eu faço para ele aqui. Eles vão se ajudando, sabe? Sim. Então, escolas já preparadas para isso já tem não só a estrutura, a pedagogia, mas tem também as crianças, né? Quem tá ali. Eu acho que torna uma sociedade mais inclusiva. Isso. A gente lá no Eco, recentemente, eu sempre gosto de falar desse projeto porque eu me orgulho muito dele. É uma coisa nossa, assim, não é por conta de legislação nem nada. A gente contratou uma menina, que é a Carol, que fica na recepção, que ela é especial e é impressionante como a Carol ensina a gente. Eu acho que ela ensina a gente muito mais do que a gente a ela, porque como ela tem o tempo dela, das coisas, o dia que ela tá mal-humorada, ela tá mal-humorada, o dia que ela tá alegre, ela tá alegre, teve outro impacto muito bacana, que às vezes a pessoa chega lá, apesar de a gente ser um centro ambulatorial, clínico, ou seja, a gente não lida com paciente de emergência, a gente não tem paciente que está, né, com alguma doença muito avançada, eventualmente tem numa consulta. Às vezes o paciente chega lá com uma dor, um desconforto ou um problema em casa, e o fato da Carol estar ali, né, que tem as limitações naturais da condição dela, mas ela está ali trabalhando, servindo e atendendo, é impressionante como ela humaniza o ambiente e tira um pouco desse peso do paciente. Então eu costumo dizer que assim, esse projeto é um projeto que a gente tem muito orgulho. Vamos partir para a fase 2 dele agora, que eu falei que é um compromisso nosso, deixar de ser só o Eco e eu vou me dedicar, a área do RH vai se dedicar, a gente chamar outras empresas para fazer parte desse projeto. Então, cada empresa tem que ter 1, 2, 3, 10 Carol, para que elas possam ensinar a sociedade que eles são pessoas praticamente assim, normais do ponto de vista de poder trabalhar, ter autonomia. E a gente percebe como a Carol evoluiu, como a gente está evoluindo com a Carol. Então é uma via de mão dupla. Acho que ela até a gente evolui mais com ela do que ela com a gente. E é muito bacana. Então o Eco tem muito orgulho desse projeto. A Débora é uma psicopedagoga que tem especialidade em pessoas com algum tipo de deficiência, que precisam de uma atenção. Então no Eco a gente tem isso. Tem pediatria, tem a nutrição pediátrica, materno-infantil, a gente tem pedagoga com especialidade em crianças especiais, a gente tem psiquiatria, enfim, então você consegue dar um atendimento integrado para as crianças, para os adolescentes. Vamos entrar numa parte que eu gosto muito agora, que é o finalzinho do nosso programa de hoje, que são os mitos ou verdades, né? Então, uma parte veio do pessoal de casa, uma parte veio da nossa equipe técnica, e vamos começar com a doutora Isadora. Uma frase clássica dos mais velhos é que vamos lá. Uma parte clássica dos mais velhos é que se sujar faz muito bem. Mito ou verdade? Verdade. A famosa vitamina S, né? É importante que as crianças estejam em contato com a natureza, brinquem ao ar livre, estejam expostas aos micro-organismos, né? Para que o sistema imunológico delas se desenvolva. Elas vão criando anticorpos, enfim. Lógico que a gente não está falando de expor a criança a perigos, né? Mas sim, elas têm que ter contato com o ambiente. É andar descalço, é brincar na lama, né? Brincar com a terra, com os animaizinhos. Então elas precisam disso, sim. Legal. Vamos agora para a parte alimentar. Ainda sobre o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Eles precisam ingerir fruta e verdura todos os dias? Mito ou verdade? Sim, precisam. Nossa, que... Verdade. A indicação varia de acordo com a faixa etária, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas em média de 3 a 5 porções de cada um por dia. 3 a 5, um número interessante. Dependendo da faixa etária. Porque às vezes teve um caso que eu contei aqui também do menino que falou, beber água é bom. Ele estava bebendo acho que 5 litros de água por dia. Aí um dia ele desmaiou no trabalho, trabalhava com a minha esposa, e aí chamou a ambulância e ele não acordava. Nossa. Foi para o hospital, baixa de sódio. Ele acordou 3 horas depois. Aí perguntaram, o que está acontecendo? Não, falaram que beber água é bom, eu estou bebendo, conta. Aí fizeram a conta na hora, tanto eu estou bebendo 5 litros de água por dia, até água em excesso é ruim. Mas você vê, de 3 a 5 porções é um bom número. Sim. Ótimo. Doutora, suco diet ou refrigerante sem açúcar faz menos mal para a criança? Mito ou verdade?
Mito. Então, assim, quando a gente fala em diet ou light, enfim, o que tem que ser analisado ali é a lista de ingredientes, tá? A composição daquele alimento. Então, é isso que tem que ser analisado. Agora, o refrigerante, nunca. Essa é a indicação. Nunca, nem normal, diet ou light, diet, ele tem uma quantidade, eu aprendi isso, quer dizer, o sódio é uma quantidade muito grande, fora outras coisas, mas que o sódio é um grande mal da sociedade, assim, né? Exato. E aí tem vários outros componentes, como corante e caramelo, que também é bem prejudicial para a saúde, está relacionado com diversos tipos de doenças, inclusive câncer. Então, quando o nutricionista fala refrigerante, não é porque o nutricionista é chato, é porque realmente não deve ser consumido. Ótimo. Doutora Isadora, e quando falamos sobre telas de celular, computador, dizem que elas afetam o desenvolvimento escolar. Mito ou verdade? Verdade. Afetam e afetam muito, né? Como eu falei antes, a criança precisa estar exposta ao relacionamento com outras crianças, a outras pessoas, brincar ao ar livre, porque a partir do momento que ela fica na tela, ela está sendo super estimulada, mas de uma forma negativa, né? Então, às vezes, ela não sabe mais lidar com frustração, ela é muito imediatista, ela adota um comportamento até meio passivo, ela fica meio... ela não quer fazer outras coisas que exijam muito dela, né? Fica fácil fazer ali as coisas de tela, assistir um desenho, né? Então, afeta bastante o desenvolvimento, e lembrando que na idade escolar é onde o cérebro está a 1000. E se a gente limita as crianças só à tela, o prejuízo é muito grande. Sim. Sem contar que prejudica a visão, prejudica a audição, atrapalha no sono. Então, às vezes, essa criança no dia seguinte não consegue nem prestar atenção na aula. Né? Então, é bem ruim mesmo. Lá em casa é interessante, porque a oftalmologista até falou, olha, eu não vou dizer que eu estou recomendando, mas assim, a gente está num mundo que as telas é diferente da nossa época. Então, assim, se tiver que em algum momento deixar que elas assistam alguma coisa, prefira até a televisão. Mas celular e tablet eu estou te proibindo. É triste, Sim. né? Ela falou, estou te proibindo. Porque é horrível para a visão. Você vê a quantidade de crianças que usam óculos hoje. Não é só porque evoluiu a oftalmologia, porque realmente a tela... Eu vi, inclusive, li um estudo que fala da parte ortopédica da cervical, que as crianças ficam assim, a quantidade de crianças que vai ter problema cervical no futuro é gigantesco, assim. Sim. Ficar assim, tudo corcunda, né? Eu falo com a Maia lá em casa, tá corcunda. E a gente deixa muito pouco tela, mas não tem como proibir totalmente, porque é uma realidade da geração deles. Mas elas assistem muito pouco, aí quando você vê tá assim, né? E fora que os programas também são diferentes da nossa época. A gente assistia televisão quando a gente era criança, mas assim, assistia Ursinhos Carinhosos que passava às 9 horas da manhã e tinha intervalo durante o programa. E tinha uma história. É verdade. Né? Hoje não, hoje é o videozinho ali de 2, 3 minutos, enfim, vai passando de um para o outro, não tem muito intervalo. Então toda essa questão também influencia. Né? Eu lá em casa sou muito cuidadoso, porque a gente deixa até alguns streams desses que a gente consegue controlar e tal, ó, pode assistir um pouquinho. Agora, uma coisa que eu abominei a caber lá em casa é YouTube. Aquilo em YouTube para criança é coisa de, sei lá, do coisa ruim lá. Porque você coloca o negócio lá, tá fazendo uma pinturinha com areia da minhoquinha. Cara, dá 3 segundos a criança clicou, então as crianças brincando, um negócio meio macabro, assim. Mas eu abominei, ó. YouTube acabou, tira do celular, não tem YouTube. E tem esse controle. Só fim de semana, 10, 15 minutinhos acabou. Sim. Então a gente tenta ter esse controle. Mas também não proibimos, porque é impossível. A geração deles é digital. A minha menor com 1 ano, ela pega o celular sozinha. Se deixar, ela já sabe como é que faz. A outra com 3 anos já sabe a senha da mãe, ela aprendeu os números sozinha. E ela mexe o celular e a Tânia falou, olha lá, ela pega o celular, agora a gente esconde, porque ela pega o celular, ela já sabe a senha e vai lá no programa que ela quer. Não, pode chorar. Sim. Agora não é hora. Mas é impressionante. Precisa ter um limite, né? Sim. A gente não proíbe, mas tenta impor limite. Bom, mais um mito ou verdade aqui. É verdade que os alimentos ultraprocessados dão maior propensão ao desenvolvimento de câncer? É verdade. Então, hoje a gente tem uma classificação entre os alimentos. Né? Então, a gente tem os alimentos in natura, processados e ultraprocessados. E ingredientes culinários também, que é sal, por exemplo, que a gente adiciona nas comidas. Mas falando mais desses 3, a gente tem o alimento in natura, por exemplo, o milho. A espiga de milho. É um alimento in natura.
Como ele seria processado? Um milho enlatado, por exemplo, em conserva, onde foi adicionado sal, algum outro produto para aumentar tempo de prateleira, dar alguma alteração em sabor, textura e tudo mais. Mas ainda é muito semelhante ao milho, a ele in natura. E aí, quando eu tô falando de ultraprocessado, já tô falando de um salgadinho de pacote com a base de milho, né? Então, ele é muito diferente do alimento in natura. Ele teve uma adição muito grande de produtos como gordura, sal, ele se tornou hiperpalatável, ele perdeu totalmente a característica do alimento inicial e ele tem uma série de componentes ali que não são nada saudáveis, e aí vem a relação também com câncer e desenvolvimento de outras doenças. Então, esses são os tipos de alimentos que a gente deve evitar ao máximo, que geralmente eles vêm empacotados, que eles têm um apelo de marketing muito forte. Então, são os que realmente a gente deve evitar. Uma data de validade muito prolongada, que não faz sentido para um alimento, ele tem a data de validade muito prolongada. Exato. E eles também não favorecem nada em relação à alimentação e prevenção de seletividade alimentar. Porque eles têm sempre a mesma textura, o mesmo tamanho, o mesmo sabor. São crocantes. Exato. Então, eles promovem uma série de sensações, né, que o alimento in natura talvez não promova, mas é muito mais saudável e muito mais indicado. Uma coisa que é muito comum, assim, salsicha, linguiça, também entra na linha dos ultraprocessados? Sim, com certeza. Então, essa linha de ultraprocessados são os produtos alimentícios que nós falamos. Então, nem são alimentos. Entendi. Não podem nem ser chamados de alimentos. Então, tá aí, ó. É verdade, cuidado. É interessante que o índice de câncer vem aumentando muito. Acho que, óbvio, naturalmente, os diagnósticos aumentaram, mas eu tô assistindo até um documentário num streaming desse que fala sobre isso, né? Você é o que você come, e o outro fala sobre como viver 100 anos. E, cara, 90% é alimentação. Sim. Como isso impacta. Bom, mais um dado aqui que chegou pra gente de mito ou verdade, doutora Isadora, que fala o seguinte: criança quando tá com febre e não cede, botar no banho frio, gelado, resolve, mito ou verdade? É mito. Não se deve fazer isso de forma alguma. Não tem resolutividade, não só isso. A febre, o momento que a criança está com febre, ela já está extremamente desconfortável, né? Então, às vezes, ela sente calafrio, ela não tá bem. E aí, você expor ela a um banho frio não vai trazer benefício nenhum para a criança, né? E não vai ajudar ela a diminuir a temperatura. Então, ideal, claro, é usar o antitérmico, né? Se a criança tiver com sintomas de desconforto, etc. Mas banho frio não. E o que você falou, febre persistente, 2, 3 dias, tem que ir pro médico. Isso mesmo. Então, para a gente encerrar, o último mito ou verdade de hoje, é verdade que o alimento dos bebês deve ser liquefeito para que eles não engasguem, ou seja, batido em liquidificador para que eles não engasguem, mito ou verdade? Não, é mito. Isso era feito antigamente, né? Há muitos anos atrás. Hoje nós já temos outras abordagens que vão ser muito melhores para o bebê, vão promover uma introdução alimentar de muito mais qualidade e que não é com o alimento batido, não é com o alimento liquidificado, não é com o alimento misturado. Exatamente o contrário disso. Então, a gente trabalha muito com a escolha dos alimentos, os cortes, texturas, independente se for numa abordagem BLW, se for participativa, nós sempre observamos essas questões, mas de maneira alguma é liquidificado. Então, mais um mito aí. Bom, encerrando o programa agora, quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui. Voltando a dizer, a gente sabe a dificuldade do horário. Foi um programa riquíssimo. Eu, como pai da Maia e da Helena, que são duas crianças, aprendi um monte aqui. Vou marcar uma consulta lá para a gente ir na doutora Isadora, na doutora Sarina. Achei interessantíssima essa abordagem de você ter a rotina do cardápio uma semana antes. Então você já não precisa chegar lá para ela poder montar uma dieta. Você já chega lá com um pouco da sua rotina, até para ela fica muito mais fácil e para a gente se adaptar muito mais fácil também. Gente, obrigado pela audiência, o tempo de vocês também a gente sabe que é muito precioso e esse é o nosso propósito, gerar conteúdo de qualidade, tirar dúvidas de vocês. Então ajuda a gente a construir sempre um programa melhor. Entra no Instagram, manda pergunta, nossos canais de comunicação estão sempre abertos para vocês, ajuda a gente a melhorar e poder responder a dúvida de quem está em casa. Doutoras, deixo aqui a palavra para vocês duas para encerrar esse programa que foi riquíssimo. Doutora Sarina, fica à vontade. Então eu gostaria de agradecer a vocês. Eu falo assim, eu adoro uma frase da Lia Luft, que fala que a infância é um chão por onde pisamos a vida toda.
né? Eu escolhi a nutrição materno-infantil, eu adoro trabalhar com isso, eu acredito muito no poder da alimentação infantil bem implantada, bem instalada e como isso pode promover a saúde nas crianças e no futuro adolescentes, adultos e idosos. Maravilha. Fico muito feliz de estar no ECO, é um lugar que eu tenho muito orgulho de estar. E muito obrigado pelo convite. E a gente agradece a preferência de você escolher o ECO, né? Porque o que eu digo, hoje a gente está com 1 ano e meio de vida e em junho a gente completa 2 anos. Eu sempre reforço isso, né? Quem está no ECO há mais de 3, 6 meses, investiu na gente. Porque é um conceito novo, é o primeiro do país nesse formato. Então, lá atrás as coisas não eram tão assim, fluidas como estão agora, com volume de paciente, com volume de médico, corredor cheio. Então, obrigado pela confiança, obrigado por acreditar no nosso trabalho e que bom que a gente está conseguindo reverter agora e devolver isso para vocês, que é um ambiente integrado, com concierge, agora implantamos o NPS formal, então a gente sabe o que o paciente acha, o que o médico acha, e é assim que a gente vai construir um eco melhor, é sabendo o que não está funcionando, porque o que está funcionando não vai nos levar adiante, só vai manter a gente ali. Sim. Doutora Isadora, deixo a palavra para você encerrar e, se possível, eu criei uma coisa nova aqui agora, tá? 3 ecodicas de ouro para encerrar, como pediatra. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui, obrigada pelo convite, por estar na sua presença, aprendi bastante também hoje. Obrigada. Então, o que eu posso dar de 3 ecodicas para quem está voltando às aulas, as mães também que vão botar as crianças na escola. Primeiro, alimentação e sono adequados, imbatível, né? Então tem que ter uma alimentação e sono adequado. Segundo, vacinação em dia, vacinação atualizada, tem que ter vacinação em dia. E terceiro, manter a rotina de consultas com o pediatra. Então acho que são essas as 3 ecodicas que eu posso dar hoje para ter um retorno às aulas mais tranquilo. Muito obrigado pelo seu tempo. Prevenção é o melhor remédio sempre, né? Sim. Gente, obrigado, o programa foi excelente. Estou ansioso para ver esse programa editado no ar, porque realmente é um conteúdo enorme. Como pai de 2 crianças pequenas, para mim foi um aprendizado muito grande. Então, obrigado pelo tempo, obrigado pela audiência, obrigado por todo o time do ECO que proporciona a gente poder estar aqui agora. É uma turma gigante, que eu costumo dizer, que está lá nos corredores atendendo, está limpando o nosso banheiro, está recebendo no estacionamento, está montando o conteúdo. Obrigado, time ECO, obrigado a todo mundo e vamos para o próximo programa.